Então vamos ter uma palavra de oração. Irmãos e irmãs, vamos pedir que ainda sejamos socorridos nesse tempo, para que possamos concluir o nosso encargo junto aos irmãos. Nosso maravilhoso Senhor, uma vez mais nós nos lançamos aos teus pés. Como Maria, naquela oportunidade em Betânia, sentou-se aos teus santos pés para fitar a tua beleza, nós fazemos o mesmo, mas desejamos ainda que os nossos ouvidos continuem abertos, para que teu Espírito continue a falar ao nosso coração. Querido Senhor, nós queremos ter uma vida consagrada a Ti, uma vida completamente entregue a Ti, para que possamos, de fato, nesse tempo do fim, ser um povo que honre o Teu nome, que glorifique o Teu nome, que façamos a diferença no meio onde nós estamos vivendo. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos pelo Teu poder, pela Tua graça. Pedimos isso em Teu próprio nome, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, Senhor. Então, nesse primeiro momento da manhã, nós vimos a beleza da vida do nosso Senhor Jesus Cristo no que tange a sua completa e inteira dependência do Espírito Santo. E isso mostrou-nos de modo muito claro, límpido, que Ele vivia uma vida de consagração ao seu Pai, porque Ele tinha essa completa e total dependência do Espírito Santo. Ele não usou nada, absolutamente nada da sua divindade que era inerente a Ele. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas de uma maneira miraculosa que nós não conseguimos compreender. É como se Ele colocasse propositalmente de lado essa divindade inerente. E como homem absoluto, 100%, vivesse uma vida de completa dependência da terceira pessoa da Trindade. Então Jesus, como foi dito, Ele não usou absolutamente nada da sua divindade para realizar o seu ministério. Ele andou como homem nesse mundo. Ele viveu como homem nesse mundo. Ele morreu como homem a nosso favor. Hoje nós temos um homem assentado no trono desse universo. Um homem que viveu na completa dependência do Espírito Santo. E isso caracterizou a realidade de que ele, de fato, era completamente consagrado ao seu Pai. E se o cabeça assim viveu, quanto mais nós, seu corpo, a igreja. Então nós precisamos conhecer a gloriosa pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer essa majestosa realidade do Espírito Santo, para que nós, da mesma forma como Cristo viveu nessa dependência, e assim viveu de modo consagrado ao seu Pai, nós também possamos desfrutar dessa realidade, uma vida de completa dependência. Como foi dito, andar no Espírito, muitas vezes soa em nós algo que é um pouco etéreo, algo que suspende os nossos pés do solo e nos leva para uma plataforma mais elevada. O andar no Espírito mantém nossos pés no chão e mantém nossos corações no Senhor e mantém nossos olhos na palavra. E andar no Espírito significa andar de modo obediente, andar segundo os princípios da palavra de Deus. Isso é andar no Espírito, é dessa forma. Então, aí vimos que na realidade a unção do Espírito já foi dada a nós. Nós recebemos o Espírito Santo sem medida. Então nós temos toda a condição de andarmos no Espírito e de vivermos uma vida consagrada completamente ao Senhor. Mas aí nós levantamos a seguinte pergunta: então por que nós não estamos desfrutando dessa vida de consagração? Aí eu disse, nós nos sentimos como que pneus murchos, tudo murcho, pneu murcho. Não conseguimos nos movimentar porque estamos murchos. E fizemos a relação pneuma, né? Pneu é o ar. Exatamente, o Espírito Santo está em nós, mas só que nós não vivemos uma vida de consagração. Então alguma coisa está ocorrendo. Então o que nós vamos agora trabalhar nesse período com os irmãos, exatamente considerando os 3 impedimentos que agem de maneira violenta sobre nós, e para que nós não vivamos uma vida de total consagração ao Senhor. O primeiro impedimento é o engano de Satanás. O segundo impedimento é os pecados não confessados. E o terceiro impedimento é os laços deste mundo. Então nós vamos considerar esse primeiro impedimento, olhar algumas passagens das Escrituras Sagradas, fazer algumas observações.
que envolve o engano de Satanás. Antes mesmo de eu citar a passagem, é importante que eu diga isto. É muito comum, no meio do próprio povo de Deus, povo que ama o Senhor, as extremidades. Ou nós colocamos toda a nossa atenção na obra de Satanás e ficamos perdidos, enxergando o diabo em todas as coisas. Ou então nós desprezamos esta realidade e achamos que não, ele já foi vencido, já foi derrotado, ele não tem mais poder, não tem mais influência, agora só nós vivemos dependente da graça. Nós queremos no extremo. E nós devemos entender que há uma luta espiritual que recai sobre nós. Irmãos, olha para a sociedade, olha para a própria história do povo de Deus. Não é só a carne do homem que está envolvida nesse processo de degradação, de um testemunho extremamente péssimo no meio do povo de Deus. Existe uma ação maligna, sim. Há um engano de Satanás. E nós precisamos ser despertados pelo Espírito Santo para enxergarmos isto. Entende? Então nós não vamos cair no extremo de olhar que todas as coisas são responsabilidade de Satanás. E não vamos cair no engano também de que ele já foi vencido, derrotado, não vamos nos preocupar com ele. Isso é o que ele quer. É o que ele quer, nos manter exatamente ignorantes. E caímos para uma outra realidade, buscar explicações que é só o homem, a carne, a sua queda. Não, nós devemos ter um equilíbrio e entender que há um engano sim, que perdura no meio, inclusive do próprio povo de Deus. Porque ele não precisa enganar o mundo já anda no engano. Mas ele quer enganar o povo de Deus. Então vamos pegar Efésios capítulo 6, primeira citação. Efésios capítulo 6. Por enquanto apenas um verso, o verso 12. Efésios 6, verso 12. Veja o que Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores desse mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha só o que nós temos aqui. Por que a palavra de Deus simplesmente não colocou aqui, que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra o inimigo de Deus, contra o diabo só? Mas aqui a gente observa que existe um exército muito bem preparado pelo diabo. E se você examinar, aqui há 4 divisões desse exército. É colocado. Por que Paulo fez a questão de colocar essas 4 divisões aqui? Ele não colocou para nós principados? Ele não colocou para nós potestades? Ele não colocou para nós dominadores desse mundo? Ele não colocou para nós forças espirituais do mal? Por que ele distinguiu isto? Porque Satanás é muito mais inteligente do que a gente pensa. Só na Terra ele tem 6.000 anos de experiência. E cada uma dessas palavras tem uma interpretação específica para elas. É lógico que nós não vamos nos deter em todos os detalhes disso, mas mostrar que um dos terríveis impedimentos para que o povo de Deus não viva uma vida consagrada é não discernir o engano de Satanás. Ele age, ele destrói. Ele atua de várias formas que nós nem imaginamos e muitas vezes nem aceitamos. A mornidão, a apatia, o esfriamento, a dureza, a imoralidade. Vocês acham que vem de onde isso? É só da carne? Lógico que a carne produz isso, mas existe uma instigação satânica. Existe uma instigação satânica promovendo todas estas coisas. Então nós precisamos discernir e saber quais armas que nós devemos ter para que nós possamos combater essa realidade. Quando a gente olha, por exemplo, aqui nesse primeiro aspecto do exército de Satanás, que aparece aqui no versículo 12 lido, principados, é uma palavra específica que está ali, a palavra arque, de príncipe. Então é um exército organizado. O diabo tem um time organizado. E eles sabem muito bem como atuar. Eles sabem muito bem como agir no meio do povo, tanto do mundo como do povo de Deus. Deixem o dedo aqui, ou pode abrir, mas vão para Daniel capítulo 10, vocês vão verificar como que essa história é antiga. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1, vejam só, Daniel está em cativeiro na Babilônia.
Daniel, um homem de Deus, um homem que conhecia o Senhor, tinha intimidade com o Senhor. Então vamos ver aqui um relato para que nós discernamos um pouco as coisas. Daniel capítulo 1 em diante, capítulo 10, versículo 1 em diante. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Veja só, 3 semanas. Manjar desejável eu não comi, nem carne, nem vinho, entrar na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passassem as 3 semanas inteiras. Por que essas 3 semanas inteiras? Veja só, versículo 10 em diante. Eis que certa mão me tocou e sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te de sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele contigo esta palavra, me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração em compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E agora vim fazer entender a palavra que lhe foi dada. Daniel demorou 21 dias, 3 semanas, para receber toda aquela realidade da revelação completa da visão que ele tinha tido. E qual foi o impedimento, queridos irmãos e irmãs? Satanás. Esse príncipe aqui, que é apontado nas Escrituras Sagradas, não é outro, o príncipe da Pérsia, senão Satanás. Então existe sim um bloqueio, existe sim uma ação maligna que age nesse mundo, que age, e nós precisamos discernir essa situação. Aqueles voltem lá para Efésios capítulo 6, esses principados, eles agem, eles vão agir para nos manter exatamente cativos, eles vão gerar todo tipo de desgosto para aqueles que têm o seu chamado de oração. Por que nós oramos pouco? Por que nós intercedemos pouco? Por que nós clamamos pouco? Por que nós não oramos segundo os interesses do Senhor? Por quê? Porque existe uma força que nos mantém aprisionados, como se fosse uma capa cinzenta que vem sobre nós e nos mantém oprimidos. E isso só é vencido pelo poder do Senhor, quando nós nos colocamos em oração, em batalha contra o Senhor, contra o Satanás. Então, esse primeiro aspecto, a primeira parte que compõe o exército de Satanás são os principados. A Bíblia fala potestades. Efésios capítulo 6, versículo 12. Essas potestades, em uma outra palavra, exousia, significa autoridade. Significa que os príncipes malignos têm autoridade. Essas potestades têm autoridade para agir. Eu não estou valorizando a obra do inimigo, eu estou levantando a questão para nós, porque há um inimigo que tem um exército capaz e está nos atacando. E nós precisamos discernir. Ele exerce autoridade. E autoridade significa o quê? Significa mandar. Vocês se admiram disso? Paulo não diz no capítulo, lá no 2 Coríntios, no capítulo 11, o que ele diz lá? Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros se transformam em ministros de justiça. Como que nós vamos discernir isso? Isso não é uma luta espiritual? Não é um ataque à igreja? Não é um ataque ao povo de Deus? Ter ministros que são ministros de Satanás, transfigurando-se em ministros de justiça? Isso é uma realidade espiritual. Então, porque muitas vezes nós vivemos numa apatia, nós vivemos numa dureza de coração, porque nós estamos debaixo do engano de Satanás. Por que nós não vivemos uma vida consagrada ao Senhor? Porque nós estamos debaixo do engano de Satanás. Então, esse impedimento é terrível, irmãos e irmãs. É um impedimento terrível que nos mantém prisioneiros. Mas
Paulo insiste, nos coloca uma outra palavra, dominadores desse mundo tenebroso. É um outro aspecto do exército maligno, cosmocrátares, aqueles que governam esse mundo. Irmãos, vocês acham que as nações estão influenciadas por quem? Aqueles países totalitaristas, aqueles países que são extremistas, que realmente são anti-Deus. Vocês acham que o que é? Só a carne que produz isto? Existem dominadores desse mundo tenebroso. Estão aí nas regiões celestiais agindo. Então nós precisamos só discernir e nos posicionar. Porque nós vamos verificar qual é o remédio, né? Qual é a direção que a palavra nos dá com relação a isto. Mas não está claro para nós? Paulo está mostrando para nós. Há um impedimento. E por que então a igreja não vive uma vida consagrada? Porque está debaixo do engano de Satanás. Satanás mantém a gente bem no forninho, sabe? Ele nem aquece demais e nem esfria de menos. Mantém morno. Eu vou para a reunião. Nós nos acostumamos a sermões. E muitas vezes nós, como pregadores, nós ensinamos as pessoas simplesmente a se acostumar com sermões. Ficamos nas nossas jaulinhas prediletas e vivemos a nossa vida lá fora. Vem ano, vai ano e nós não mudamos nada. Absolutamente nada. Onde estão os homens e mulheres espirituais que Deus tanto requer nesse tempo do fim? Por quê? Porque, exato, nós temos que considerar várias coisas, não há uma vida de consagração. Mas será que o engano de Satanás não está agindo em nós? Nos mantendo debaixo dessa situação terrível? Então, os dominadores deste mundo, apenas alguns detalhes. E a última força desse exército chama-se forças espirituais do mal. Há uma outra palavra lá, poneiria, que vem de poneirós, mal, pessoa maligna. Aqui está também uma parte do exército maligno que age, levando as pessoas à imoralidade, levando as pessoas à bebedeira, levando as pessoas a viver uma vida na carnalidade, em cima das suas paixões, porque é mal. Toda a maldade que há nesse mundo. Aí. Então, não está claro para nós? Por que Deus deu, pelo seu Espírito, essas pequenas instruções a Paulo, colocando as diferentes interpretações em cada uma dessas palavras? Porque é um exército. Então, volto a falar, não vamos jogar o pêndulo para lá, porque a gente cai num erro. Mas não vamos jogar para cá. Vamos olhar com discernimento. Discernimento. E nos posicionarmos diante do Senhor. Porque assim nós estaremos quebrando essa trava, quebrando essa corrente que nos aprisiona desse engano terrível. Engano de Satanás. Não é sério isso, irmãos? É muito sério. Agora, vamos dar uma olhadinha na palavra do Senhor para vermos a solução desse assunto. A solução. Qual é o remédio, então? Verso 11, inicialmente, do mesmo capítulo 6, no qual nós estamos. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então tem cilada. O que é uma cilada? É uma coisa clara? É uma coisa visível? Cilada é uma coisa sutil. É uma coisa preparada, armada para você cair. É a aparência de, bom, você vai ter um alimento ali e, no caso de você vai pegar, antigamente se pegava com arapuca, né? O passarinho, botava uma comidinha lá dentro, né? Aí eu entrava lá dentro, você puxava o pauzinho, que pegava o passarinho. Arapuca. Ou seja, assim, ele bota alguma coisa saborosa para te enganar. Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, a partir do versículo 13, tem o que significa essa armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha só que bênção. E depois de teres vencido o quê? Tudo. Tudo. Então, nós temos o caminho da vitória para vencer todos aqueles que fazem parte do exército de Satanás. Tudo. Vencerdes tudo, permanecer inabaláveis. Então nós temos o caminho da vitória.
Nós temos o caminho da vitória. Temos a luta, mas nós temos a vitória. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre no o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está. Aqui está o remédio. Aqui está a cura. Nós estarmos vestidos de toda essa armadura. E se você olhar cada uma dessas peças que compõem a armadura, você vai chegar numa única palavra: Cristo. Quando você está revestido de Cristo, você vai estar completamente protegido. Então envolve todas essas realidades aqui. Você viu só? Você tem que ter a espada da palavra, você tem que ter também a oração, a súplica. Tem sido esta a tua realidade? Tem sido esta a tua experiência? Esse é o ponto. Então por que nós sucumbimos? Ou por que nós não avançamos? Porque nós não estamos usando essa armadura de modo adequado. Como que nós vamos viver uma vida consagrada ao Senhor se nós estamos debaixo do engano de Satanás? Não é sério isso, irmãos e irmãs? É muito sério. Então nós temos que discernir isto. E isto é o primeiro impedimento para uma vida consagrada ao Senhor. Nós continuaremos o quê? Se não tratarmos desse assunto, pneus murchos. Porque Ele vai nos manter sempre assim. Ele nos mantém no engano, irmãos. Mantém no engano. Mantém a gente aprisionado. E nós temos que discernir isso e nos posicionar contra. A Bíblia fala assim: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. O nosso ponto é resistência. A Bíblia não fala que nós devemos sair para o ataque, porque o nosso grande vencedor já resolveu tudo isso. Cristo, de fato, Ele é o único vencedor desse universo. Só há um vencedor, Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Não é assim que a Bíblia diz? O que é um mais do que vencedor? É alguém que não precisa lutar para a vitória, é alguém que luta a partir de uma vitória. Esse é o ponto que nós devemos inserir. Então nós lutamos a partir de uma vitória já conquistada. Então o inimigo já foi derrotado, já, mas só que ele está agindo. Então na vitória que nós temos em Cristo Jesus, revestidos desse maravilhoso Senhor, nós temos a vitória contra os ardis, os ataques do maligno. Então considere isso. Então esse primeiro impedimento para que nós possamos ter uma vida consagrada, o engano de Satanás. Estude mais sobre isso. Aprofunde mais sobre esse assunto, no sentido de você estar preparado, à luz da palavra de Deus, para discernir e se posicionar. Revistam-se desta armadura chamada armadura de Deus, Cristo Jesus. Amém? Vamos dar um passo seguinte, né? Já vimos o primeiro, né? O primeiro impedimento, e demos também o caminho da cura, o caminho da solução, o remédio. Agora, vamos considerar o segundo impedimento, pecados não confessados. Isso nos mantém prisioneiros. Pecados não confessados. Pecados não confessados. Mesmo como novas criaturas, nós precisamos, à luz do Espírito Santo, confessar diante de Deus os nossos pecados. Precisamos confessar. Vejam Isaías capítulo 59, por favor. Isaías capítulo 59. A partir do versículo 1. Isaías 59, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade.
Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Aqui era o estado do povo de Israel, que estava sendo exortado por Isaías. Mas havia algo claro aqui, descrito na palavra de Deus, que impedia de Deus não agir no meio daquele povo. A mão de Deus estava encolhida. Não podia atender aquele povo, porque aquele povo estava vivendo em pecado. Os ouvidos do Senhor estavam cerrados para aquele povo, porque aquele povo tinha iniquidade na sua realidade de vida. Então percebem o que nos faz separados de Deus? Pecado. Você pode orar, clamar, gritar, falar em nome de Jesus, clamar o sangue de Cristo, mas a sua oração não subirá até o Senhor, enquanto você não tratar desse assunto. Então, como nós teremos uma vida consagrada se nós não confessarmos nossos pecados? A coisa mais certa, infelizmente, falo por mim, infelizmente, é que nós vamos tropeçar, cair, nós vamos pecar contra o Senhor. Não foi isso que João disse lá na sua primeira epístola? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos diante de Deus um advogado. Não é isso? Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que nós temos um advogado. É um que nos representa. Nós não temos um salvador. Ali não é salvador, é um advogado. Porque nós já fomos salvos. Nós precisamos um agora que já intercede por nós. Porque o seu sangue já foi derramado. Já temos a provisão feita. Já temos a provisão. Então nós, todos nós aqui, caímos, infelizmente, pela nossa fraqueza. Mas nós já temos a provisão de Deus dada. Nós temos o sangue de Cristo completamente derramado. É só nós nos apropriarmos dessa linda e maravilhosa provisão. Senhor, eu confesso o meu pecado. Eu confesso diante de Ti que pequei diante da Tua face. Eu confesso. Então nós temos aqui esse terrível impedimento para que nós não tenhamos uma vida de consagração. É quando nós guardamos nossos pecados e não confessamos diante de Deus. E esses pecados não são somente contra Deus. Eu posso pecar contra o meu cônjuge, eu posso pecar contra o meu filho, contra a minha filha, contra o meu pai, contra o meu patrão, contra o meu empregado. Eu posso pecar no sentido de fraqueza. Então eu tenho que tratar de cada uma dessas esferas. Eu pequei contra você, eu te ofendi, me perdoa. Não é só eu vou pedir perdão para Deus e aqui está sem resolução. Não, tem que resolver tudo. Nós devemos ter um coração limpo diante do Senhor. Confessar todos os nossos pecados, não guardarmos mágoa no coração. Muitas pessoas são destruídas por falta de perdão em seus corações. Isto é pecado. Muito irmão, muita irmã atravessam anos nos seus corações e não conseguem perdoar. E não sabem que estão, nós não falamos sobre isso, mas 2 Coríntios fala para nós, estão debaixo do laço do diabo, daquilo que nós falamos. A Bíblia fala assim, se você tem queixa contra alguém, perdoe. Perdoe. Aí lá na frente vai dizer assim, porque nós não ignoramos os desígnios de Satanás. A falta de perdão é uma janela aberta, um portal aberto para que Satanás entre e mantenha você escravo por anos a fio. Muitas pessoas morrem e não perdoam. Não perdoam o cônjuge, não perdoam filhos, não perdoam patrão, não perdoam irmão, não perdoam líderes. Morrem e não perdoam. Irmãos, não caiam nessa. O Senhor Jesus já nos perdoou de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Então perdoe. Abra a gaiola do seu coração, deixe esse passarinho voar. Já está bem velhinho esse passarinho no teu coração, não está? Já está com uma idade avançada, mais de 60 anos tem um passarinho no teu coração. Acho que ele nem vai conseguir voar, mas empurra ele de dentro. Está tão velho essa falta de perdão. Deixa ele voar, arranca ele do seu coração. Seja livre, meu irmão, minha irmã. Deixa voar. Confesse esse pecado. Rebenta essa gaiola.
Não alimente pecado no seu coração, não alimente mágoa, não alimente perdão, não alimente falta de perdão. Deixa voar esse passarinho. Senão você não terá uma vida consagrada. Esqueça! É um impedimento. Você vai ser, e eu também vou no caso, um pneu murcho. Você é filho, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, mas um pneu murchinho. Sempre reclama, tem crítica para fazer, é assim, a gente vai vivendo. Com mágoa no coração, nada está bom, tudo está ruim. Não é assim? Deus nos quer livrar dessa maldição, irmãos e irmãs. Deus nos quer livrar. Então confesse diante de Deus. Confesse. Salmo de número 32. Salmo de número 32, de 3 a 5. Vejam só que texto precioso. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Mas faço associação aqui, como Davi está colocando, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Veja a ação no corpo de uma pessoa quando ela não confessa pecado. A osteoporose, não vou dizer que toda a realidade da osteoporose é derivada de um assunto de mágoa no coração, de falta de perdão, de pecado, mas a grande maioria, pessoas que têm problemas crônicos, não tem a menor dúvida, isso advém de pecados não confessados. Os ossos envelhecem, começam a esfarelar. Você vê só a força do pecado na vida de uma pessoa? Então não é sério isso, irmão e irmã? É muito sério. Precisa então haver uma posição para confessar o pecado. Há um gemido. Nós não vamos entrar nesse assunto aqui, fica para vocês pensarem. Vejam só que Davi fala, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, a mão de Deus. Isso aqui é um juízo governamental. É um juízo governamental. Enquanto nós nos mantemos resistentes diante de Deus, conscientemente, não confessando, então Deus assume a situação. Então esse assunto é comigo agora. Então você vai colher o fruto dessa falta de confissão. Aí você começa a colher no teu próprio corpo toda essa realidade. Não é incrível isso? Isso aqui é uma ação governamental de Deus na vida de uma pessoa. A gente escolhe o caminho, o Senhor fala, é por aqui. Não, eu vou por aqui, Senhor. Não, mas é por aqui, olha a minha palavra. Não, é por aqui. Não, mas eu escolhi. Então tá bom. Aí Deus, por amor a você, Ele vai pesar a mão. Mas aí depois, graças ao Senhor aqui, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade já não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu então perdoaste a iniquidade do meu pecado. A maldade do meu pecado foi perdoada. Aí libera. Nós temos que ter essa realidade de confissão. Vocês que já ouviram isso que eu vou contar agora, me suportem por favor mais uma vez. Para nós entendermos o grande mal do pecado. Como que há uma história que eu não encontrei outra mais adequada, então vou contar a mesma para os irmãos, se é que vocês ouviram a história. Vocês sabem como o esquimó caça lobos? É muito interessante. O esquimó, aqueles que vivem lá naquelas geleiras, nos iglus, eles precisam caçar lobo, porque os lobos atacam. Então o que eles fazem? Eles pegam uma faca extremamente afiada com as lâminas laterais e embebeda essa faca com bastante sangue, bem sangue, e fazem um monte de gelo, coloca essa faca colocada com o cabo para baixo, a lâmina para cima, toda embebida de sangue, e cobre de gelo, bastante gelo, e depois joga
É como fazer um bolo, né? Joga um sangue por volta assim, dá uma colorida, deixa ali. E deixa lá. Aí o lobo se aproxima. Ele tem um bom faro de sangue. O que ele começa a fazer? Lamber, não é isso? Ele começa a lamber aquele gelo com sangue, ele começa a gostar, ele vai, até que chega na lâmina. Aí ele lambe a lâmina com sangue. O que acontece com a língua dele? Corta. E ele sente o sangue quente. Opa, tem presa fácil aqui. E ele começa a lamber com mais rapidez. Só que aquele prazer está levando ele à morte. Isto é o pecado. Quer continuar no pecado? Continue lambendo então a lâmina. Você vai ter o prazer, esse prazer vai te matar. É isso. Entende essa relação? Então nós precisamos confessar os nossos pecados. A solução. 1 João. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Então nós vimos exatamente até agora, né, que pecados não confessados têm impedido que nós tenhamos uma vida de consagração. Vimos as consequências quando nós permanecemos no pecado. Agora vamos ver o caminho para sermos livres. 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está o caminho. Tem pecado? Então tem caminho. Não diga que você não tem pecado, porque você se classificará como mentiroso. Mas se você confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar você de toda injustiça. Aqui está o caminho. Aqui está a solução. Não é maravilhoso isso, irmão e irmã? Então, esse segundo impedimento, terrível, pecados não confessados. Mas nós demos a solução. Confesse e você será completamente purificado. Irmão e irmã, até quando você vai suportar isso? Até quando você vai lamber a lâmina daquela faca do esquimó? Você está lambendo a tua própria morte. Então se posicione de uma vez por todas nesse assunto. E por fim, o terceiro impedimento, laços com este mundo. Vamos para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 2. Romanos 12, verso 2. Diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra século que aparece aqui, mundo em outras versões, é no original a palavra era, é com a era do momento, é exatamente com a realidade que nós vivemos dentro da nossa geração, que nós não devemos tomar a forma. O que é ser conformado com o mundo? É tomar a forma de Satanás. Assim como Cristo tem um corpo, que é a igreja, e por esse corpo Cristo deseja se movimentar, o corpo de Cristo, nós somos as mãos de Cristo, nós somos os ouvidos de Cristo, nós somos os pés de Cristo. Ele só pode se movimentar pela igreja, não é isto? Satanás também tem um corpo para ele se movimentar, e é o sistema desse mundo, esse mundo caído. Então Satanás anda, se movimenta nesse mundo através do próprio sistema caído que ele criou. Qual que é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio Deus criou os céus e a terra, não o mundo, a terra.
Ele não criou esse sistema caído. Esse sistema caído é decorrente da queda. Tudo isso que nós conhecemos, o sistema político, econômico, social, religioso, isso advém da queda. Deus não tem nada a ver com isso. Então nós precisamos discernir essa situação para que nós não sejamos conformados a esse século caído, esse mundo caído. Então, laços desse mundo podem impedir que nós tenhamos uma vida genuinamente consagrada. Voltem para 1 João, por favor. Agora no capítulo 2. 1 João, capítulo 2, de verso 15 a 17. Observe, por favor, o que a palavra tem a nos falar. João, dizendo essas palavras aqui, a igreja diz a nós: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Porque, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não está claro para nós? Não amar este mundo, nem as coisas que há neste mundo. Porque a realidade que pertence a esse mundo está descrita aqui, ó, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É isso. É esse sistema caído que envolve essas três esferas. Agora, a Bíblia fala assim, que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Jesus diz assim, na sua oração, capítulo 17 de João: Pai, eu rogo a Ti para que não os tires deste mundo, mas que os guarde do mal. Jesus nos enviou para esse mundo para pregar o Evangelho, mas Ele não quer que nós tenhamos relação com esse mundo caído. Você precisa trabalhar, você precisa sustentar sua família, você precisa estudar. Então nós estamos enquadrados em todas essas esferas. E nós devemos ser o quê? Luz nesse mundo e sal nessa terra. Um mundo de trevas precisa de luz, e você deve ser luz desse mundo e sal nessa terra. Mas quando nós não discernimos esses laços, nós envolvemos com esse sistema e nós não sabemos que ele vai nos consumir. Ele vai nos sugar. Lembra daquelas possibilidades, oportunidades que são testes? O mundo vai te sugar. Ele vai te arrebentar, ele vai te puxar. Ele vai te manter prisioneiro do sistema. Esse é o mundo. Nós não vamos lá, mas Tiago 4,4 fala adúlteros e adúlteros, né? Vocês não sabem que o amor ao mundo é inimizade contra Deus? É infidelidade contra Deus? Esse é o ponto. Esse é o ponto que nós precisamos considerar. Agora, deixe-me levantar uma pergunta. Qual que é a diferença entre pecado e mundo? Há uma diferença entre pecado e mundo. Quando a gente fala de pecado, a gente tem que ter o seguinte pensamento. O pecado é uma mancha de lama numa camisa branca. Então é bem notório, né? Está manchado, você viu aquela mancha assim. Esse é o pecado, ele se manifesta. Algumas vezes ele está oculto na sua expressão, mas ele é real, ele manchou, ele maculou. Só que do mundo é diferente. A nossa camisa branca fica colorida. Ela fica bem colorida. E esse colorido da camisa simplesmente se torna um engano para nós. Porque achamos que o colorido até que é legal. Mas nós deixamos de ter a camisa branca. Deus quer a camisa branca. Ele não quer nem manchada pelo pecado, nem colorida pelo mundo. Entende a diferença? Porque o mundo é sutil. O mundo, ele tem essa característica que nos envolve de maneira bem sigilosa e com sutileza, e vai nos envolvendo. Não, mas todo mundo faz, todo mundo vai. Todo mundo concorda. Que é isso? Esse é o mundo que vai nos aprisionando. Então, esse laço com o mundo é terrível para conosco. Então nós temos que discernir, porque isso também é um impeditivo para que nós não sejamos pessoas consagradas. Então por que nós somos pneus murchos? Por isso. Às vezes estamos debaixo do engano de Satanás,
pecados que nós não confessamos, e o mundo está nos envolvendo, nos mantendo prisioneiros. Solução? Aí mesmo em 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O que é uma vida de fé? Simples, é uma vida de união com Cristo. Quando você vive uma vida de relacionamento com Cristo, você é um vitorioso. Então, amplie o seu relacionamento com Cristo. Esse é o ponto. Então nós vimos o quê? Esses 3 impedimentos, e vocês podem depois explorar mais sobre isso, que de fato agem de maneira ferrenha para que nós não tenhamos uma vida de consagração ao Senhor. Mas em cada um desses impedimentos nós mostramos aqui o caminho da solução, o caminho da verdade. Irmãos e irmãs, nós fomos chamados para uma vida de consagração. Não haverá possibilidade alguma de nós vivermos essa esfera de realidade que o Senhor deseja, se nós não nos posicionarmos diante do Senhor. Então o que resta para todos nós? Refletir naquilo que o Espírito está falando, naquilo que Ele trouxe ao nosso coração, e termos uma posição. Senhor, aquilo que nós insistimos ontem, né? Senhor, eu quero de fato fazer um X nessa data. Eu quero de fato começar a experimentar as realidades de uma vida de consagração diante de Ti, para que nós sejamos diferentes, para que nós possamos fazer a diferença onde nós estivermos. Cada uma das localidades aqui representadas possa de fato levar isto no coração. Senhor, queremos viver uma vida de consagração. Ajuda-nos. Vocês terão muitas oposições, muitas lutas, a começar da própria carne. O inimigo vai se levantar, até outros se levantarão, mas se posicione diante do Senhor, um passo de fé, avancem para que o Senhor possa de fato usar vocês, nos usar a todos, em especial nesse tempo do fim, que o Senhor tanto deseja que tenhamos uma vida de consagração. Assim nós apreciaremos a volta dele. Amém? Amém. Nosso maravilhoso Senhor, nós agradecemos de todo o coração pela exortação, pela palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos disse nesse tempo. Que o Espírito Santo realmente lance luz sobre a Tua palavra, lance vida sobre esta palavra, porque as Tuas palavras lançadas pelo Espírito Santo são realidade, são vida, e estas palavras que nós queremos receber. Que realmente a Tua palavra encontre corações sedentos, corações abertos para recebê-la, e assim a Tua palavra possa prosperar a 30, a 60, em especial a 100 por 1. Obrigado, Senhor. Continue a nos ganhar, continue a falar conosco, continue a nos exortar pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu Espírito. Oramos no precioso, o Teu mesmo precioso nome, Jesus, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, Senhor. Amém. Agora, irmãos, me permitam, nós vamos ter um movimento. Aqui mesmo, nós não vamos nem sair desse ambiente. E eu entendo, como os demais irmãos entendem também, que esse tempo que nós vamos vivenciar agora, que é a mesa do Senhor, de tal importância é, que é a reunião mais importante do povo de Deus. Nós tivemos esses dias, ontem, hoje, o encontro da palavra, o encontro, na realidade, da ministrar da palavra, do ensino. Isso é precioso, o Senhor tem nos falado pela sua palavra, mas o que Ele mais almeja no seu coração, o que Ele mais deseja no seu coração é se encontrar, ter um encontro com o seu povo diante da mesa. E nessa mesa, durante nesse momento que nós estivermos celebrando a mesa do Senhor, nós todos só temos um único foco, é Cristo e a sua majestade. É olhar para aquele pão, para aquela taça de vinho que vai estar ali na frente,
e entender que Ele é aquele que nos amou em grau infinito e se entregou por nós naquela cruz para que nós fôssemos eternamente dele. Eternamente dele. Então, esse é um momento que não é um momento comum, não é um ritual, não é um costume que nós temos, mas é muito mais do que uma ordenança do Senhor, é uma realidade espiritual. É um momento que, quando nós participamos, nossos corações devem se alegrar, porque nós temos um Senhor que nos amou, um Senhor que se importou com cada um de nós, pensou em nós, Ele desejou ter comunhão conosco. Então esse é o Senhor maravilhoso. E eu gostaria, para este momento, ter um pequeno compartilhar de uma palavra. É uma pequena meditação, não é muito longa, mas apenas para que os nossos corações fiquem mais aquecidos e assim possamos participar desse momento tão glorioso. O livro é Mateus, o capítulo é 27. O livro de Mateus, capítulo 27. Já vou dizer para vocês aí qual é o versículo, mas o cenário todo aqui já envolve já. Jesus já havia sido preso, Jesus já havia passado pelo julgamento de Pilatos, já tinha sido enviado para Herodes, depois devolvido para Pilatos. Ele já tinha sofrido todos aqueles tipos, de espancamento, de chicoteamento, de humilhações. Aí Jesus então, ele é crucificado e ele está então pendurado no madeiro. Esse é o cenário. Agora vejamos aqui, então, capítulo 27, versículo 39 em diante. Jesus está pendurado no madeiro. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se é de fato, se lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Aqui nós temos um quadro, um cenário muito significativo. Vocês perceberam que Jesus estava então ali pendurado no madeiro, e aqueles que iam passando por ali blasfemavam, lançavam palavras, de blasfêmias contra o Senhor Jesus. Mas há uma fala aqui que eu quero destacar para vocês, e ela acontece mais de uma vez aqui. Diz assim, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Essa é a primeira fala: desce da cruz. Na seguinte, os outros começaram a escarnecer, os sacerdotes, os escribas, diziam assim, o verso 42, só repetindo: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Olha, desça da cruz, você não pode se salvar. Não é o que está escrito aqui? É rei de Israel, não é isso que você está afirmando? Desça da cruz e creremos nele. Olha só quantas palavras tem aqui. Confiou em Deus, que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque é dito que você é filho de Deus. Olha, desça da cruz, salva-te a ti mesmo. Sabe o que aquelas pessoas pensavam? Aqueles que estavam dizendo isso? Que Jesus estava preso no madeiro por causa de prego. Eles pensavam que Jesus estava crucificado ali por causa dos cravos cravados em suas mãos e pés. Mas não foram os cravos que seguraram Jesus lá, irmão e irmã. Foi o seu amor. Ele se importou com você. Ele pensou em você. Se Jesus quisesse, lá no capítulo 26, lembra, ele estava no jardim de Getsêmani, quando veio aquela turba para prendê-lo,
E então Pedro arranca da sua espada e corta uma das orelhas daquele servo, né, chamado Malco. E Jesus mesmo depois vai e cura aquele servo, restaurando completamente aquela orelha dele. E disse assim: mas espera lá, vocês não acham que eu não poderia nesse momento rogar ao meu Pai, e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras? 12 legiões, cada legião compõe 6.000 anjos, é mais de 12. Então mais de 70.000 anjos poderiam ser convocados com um piscar de olhos do Senhor Jesus. Mas como se cumpririam as Escrituras? Do seu amor. Como Ele poderia manifestar o seu amor por nós? Então, irmão e irmã, não foram os cravos que seguraram Jesus naquela cruz. Foi o amor dele por você e por mim. Não é maravilhoso isso? Então é este Senhor que nós devemos lembrar, trazer em memória. Veja o amor dele por você. Então, quando nós estivermos comendo do pão e bebendo da taça, devemos nos lembrar que Ele se entregou por nós por amor. Não foram pregos que seguraram Jesus lá. Foi o seu amor por você e por mim. Não é maravilhoso isso? Ele não merece o nosso respeito? Ele não merece a nossa atenção? Merece. E Ele já provisionou todo o caminho para podermos participar desse momento, que é o seu próprio sangue. O seu próprio sangue. Ninguém toma da ceia baseado na sua própria justiça. Ninguém. Nós só tomamos ceia baseado na provisão do sangue de Cristo. Então, todos aqueles que verdadeiramente têm esta realidade no seu coração, fazem parte da família de Deus, foram lavados no sangue de Cristo, têm esse sangue como provisão maravilhosa. Somente estes são convidados a participar da mesa. Se você não é filho de Deus ainda, se você não tratou dos assuntos que precisam ser tratados, esta mesa ainda precisa ser considerada por você. Mas se você desejar no teu coração tratar disso tudo agora, saiba da responsabilidade que você está assumindo diante do Senhor. Ele vai assumir a sua fala. Ele vai olhar para você. Então essa mesa é para todos aqueles que temem ao Senhor e que querem levá-lo a sério. Então todos são convidados nessa base. Todos nós devemos nos aproximar dela baseados unicamente no sangue, o sangue dele. Então que o Senhor nos ajude nesse tempo, que realmente Ele receba toda a glória, a honra, poder e louvor. Nós cantamos a Ele, nós oramos a Ele. Não ore pedindo coisa, não ore pedindo ajuda, não ore pelo outro, não ore olhando para Ele com palavras de adoração. É isso que Ele deseja ouvir da sua noiva, palavras de gratidão, de amor e de adoração. Então que todos nós possamos vivenciar esse tempo agora, em nome de Jesus.